Irmãos, na semana passada nós começamos então uma série que o objetivo era falarmos um pouquinho sobre revolução. Nós apresentamos vou pegar minha cadeirinha aqui, nós apresentamos uma proposta de interpretação do que vem a ser uma revolução, mas a partir daquilo que Deus espera que nós vejamos na vida de Jesus, do que realmente venha a ser a verdadeira revolução. Então nós na primeira semana falamos um pouquinho sobre a revolução da graça. E quando nós falamos sobre a graça, irmãos, nós vimos que é uma das maiores dificuldades que nós podemos ter, justamente a revolução na nossa concepção do que vem a ser a graça. Porque a dificuldade justamente está e reside no fato de que nós estamos viciados a uma vida religiosa meritória, ou seja, eu faço, logo mereço, eu recebo porque eu mereço, eu não recebo porque eu não mereço. Pensa, por exemplo, nos amigos de Jó. Os amigos de Jó trabalharam com ele uma questão muito importante. Jó, você está em pecado, por isso que você não recebe. Você está desobedecendo a Deus, é falta de fé. Então, tudo aquilo que foi trabalhado com Jó deturpou o verdadeiro sentido do que vem a ser a graça. Nada do que nós venhamos a fazer pode aumentar o amor de Deus ou diminuir o amor de Deus por nós. Ele já nos concedeu em Cristo Jesus a maior de todas as manifestações de amor. Então a graça de Jesus, a graça de Deus é manifesta em Jesus, e nós poderemos definir graça da seguinte forma. Leia comigo, vamos lá. Jesus não tenta convencer as pessoas pelo medo, e nem nos diz que devemos ser bonzinhos para sermos aceitos no seu reino. Ele quer nos convencer pelo amor, Ele quer nos convencer pela sua graça, a vivermos uma nova vida com Ele, simplesmente pelo fato de que nós entendemos esse amor e nos entregamos a esse amor. Nós presenciamos na última semana talvez um dos maiores fenômenos da natureza, no sentido negativo, em termos de destruição, que foi o tufão lá no Haiti, o Haiyan, né? E existe uma previsão de que cerca de 10 mil pessoas perderam ou perderão a sua vida em consequência do tufão que passou por lá. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse fenômeno natural, imagine que você estivesse à beira-mar, numa casa fantástica, e que de repente aquele tufão anunciado bate às portas da sua residência. Ele vai dizer o seguinte: eis-me aqui, deixe-me entrar? Não, ele vem arrasando e destruindo tudo que está à sua frente. Agora, acontece uma situação interessante quando a gente transporta essa ideia para a nossa visão do que é a graça de Deus. Quando nós tentamos entender a graça, vou tentar usar o exemplo do pastor estudioso, missionário, Johnny Moore. Ele disse em seu livro, Um Rei entre os Pobres: a graça nos aceita como somos, mas é poderosa e transformadora demais para nos deixar do jeito que somos. Então, imagine, por exemplo, que a graça de Deus, ela não invade o nosso coração da forma com que aquele tufão invadiu as casas nas Filipinas. Contudo, quando nós abrimos a porta do nosso coração, ela nos invade com um poder avassalador, capaz de nos transformar pobres pecadores em pessoas aceitas diante de Deus. E essa transformação que Ele faz e que a graça faz é o que nós vamos chamar nessa noite de revolução da verdade. Então, diferentemente do tufão que invadiu vilas e casas, arrastando tudo sem piedade, a graça de Deus só adentra o nosso coração mediante autorização. Quando nós abrimos o nosso coração, Apocalipse 3:20 diz o quê? Quem se lembra aqui? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas esse princípio encontrado em Apocalipse 3:20, ele é tão profundo, que se nós conseguíssemos compreender a graça na sua plenitude, nós faríamos mais ou menos aquilo que o mesmo estudioso, pastor, escritor, ele diz o seguinte: compreender o tamanho e a profundidade do amor de Deus tem dois efeitos. Primeiro, você fica quase louco de gratidão. Em segundo lugar, esse amor cativa o seu coração e você confia no fato de que os caminhos de Deus são os melhores. Você para de lutar contra a verdade e a aceita. Queremos fazer o que é certo, não por imposição, mas por prazer. Essa é a graça que nos transforma e que nos leva a uma verdade profunda. Nós então passamos a perseverar na fé, porque sua graça é abundante em nós, porque abrimos a porta dos nossos corações, e a maior de todas as experiências que um ser humano pode passar, nós então passamos. Por quê? Porque abrimos o nosso coração à graça que nos leva a uma jornada em busca da verdade. A pergunta fica: mas o que é verdade? O que é verdade no princípio bíblico? O que é realmente a verdade? Então, ontem nós estávamos conversando com um grupo de louvor, grupo de música, e eu fiz essa pergunta e, graças a Deus, chegamos às mesmas conclusões, e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês nessa noite. Primeira coisa, a personificação da verdade. Mateus, desliga ali a caixinha que ela está tremendo. O Evangelho de João, ele nos ajuda na compreensão desse significado de verdade. Logo nos primeiros versículos, alguém sabe o que diz em João capítulo 1, verso 1? Alguém sabe o que diz em João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aí no versículo 14, olha lá o que ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como Filho único do Pai. A palavra é logos, do grego, é justamente aquela palavra que, traduzida para nós, para o português, ela é traduzida por verbo. Em algumas outras versões, por palavra. Em outras versões, e num conceito filosófico, nós poderemos encontrar logos como sendo a razão de todas as coisas. Então, saindo do contexto bíblico, indo para o mundo grego, nós vamos encontrar logos com vários significados. A palavra então, ela é traduzida nesse contexto como Jesus, ou seja, Jesus é a fonte de todas as coisas, e ele é chamado por João como Logos. E aí nós vemos em João capítulo 8, versículos 31 e 32 o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A explicação pode ser encontrada na própria passagem, no verso 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a personificação da verdade que nos torna livres. Quero dizer para você o seguinte, que quando nós pensamos em encontrarmos uma verdade, uma resposta, uma solução para todas as demais coisas, nós não podemos fugir da personificação da verdade, que é Jesus. Então, quando nós, por exemplo, falamos que Cristo habita em nós, nós estamos buscando nele todas as respostas, toda a plenitude, tudo aquilo que nós precisamos para viver. Então significa que sem Jesus, sem a verdade habitando em nós, é impossível conduzirmos uma vida espiritual satisfatória. Jesus, ele é então a personificação da verdade. Tem um outro versículo, João 14:6, que nós encontramos ali no Evangelho, que ele diz o seguinte: quem me ajuda?
João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o apóstolo João ele escreve o seu evangelho, ele apresenta Jesus ao mundo grego, ao mundo judeu, como aquele que é a causa primeira. Sem ele, o mundo não teria sido feito. Ou seja, você não existiria sem Jesus. Deu para entender? Você e eu não existiríamos sem Jesus. Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é a verdade personificada. Jesus é a expressão perfeita da verdade de Deus. Eu gosto muito aquela passagem que diz que assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Às vezes a gente vê essa expressão tentando definir uma mensagem pastoral que é pregada e que ela vai cumprir aquilo para qual ela foi pregada. Na verdade, se você fizer um contexto, entender o contexto messiânico da passagem, nós vamos perceber que o próprio Jesus é a palavra que veio e cumpriu tudo aquilo que havia sido prometido aos judeus, aos filhos de Deus. Então Jesus ele é a palavra, a fonte de toda a verdade. Então nós precisamos entender, se nós queremos respostas, se nós queremos a verdade em pessoa é Jesus. Acabou, não existe outra resposta. Agora, o próprio evangelho nos diz que nós seríamos guiados a toda a verdade. Olha o que diz em João 16, versos 12 a 13. Tenho ainda muito a dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará para vocês as coisas que virão. A palavra do grego para verdade, o pastor Marcelo gosta muito disso, né? É aletheia. Quando nós tentamos olhar no Novo Testamento grego e entendermos o que realmente estava Jesus querendo dizer com essas expressões, você vai encontrar essa palavra aletheia. Ela sempre foi usada como o tema supremo da filosofia. A filosofia ela busca respostas, ela busca a verdade. Quando ela entra num contexto bíblico, a busca da verdade, ela é, em primeiro lugar, encontrar Jesus. Em segundo, conhecermos toda a verdade. Então, quando nós somos orientados pelo Senhor a buscar nele, não só o caminho, a verdade, mas a vida, ele complementa isso no capítulo 16, dizendo que nós seríamos guiados a toda a verdade. O plano revolucionário de Deus é levar a mim e a você, todos aqueles que querem viver uma vida cristã de verdade, a conhecê-lo plenamente. E quando nós olhamos o contexto, ele está falando que o Espírito Santo nos guiará ao conhecimento da verdade que é expressa na sua palavra, que personificada é Jesus, mas materialmente para nós ela é revelada na Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Ela não é a palavra encarnada, mas ela é a palavra revelada, documentada, para que eu e você pudéssemos experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim, para você e para todos aqueles que o buscam. Quem nos ajuda no conhecimento da verdade, então, é o Espírito Santo. Capítulo 16, verso 8, diz o seguinte: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito de Deus convence a mim e a você que nós não somos boas pessoas, mas que ele pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. O Espírito Santo nos convence de que um dia Cristo, a verdade, retornará e nós precisaremos nos encontrar com Ele. Ele é a verdade que nos santifica. Jesus ele ora por nós. E aí você pega o seu boletim. Quando você pega o seu boletim, tem aqui na frente um resumo daquilo que falaríamos hoje, e tem um versículo que eu quero que você leve de todo o coração para toda a semana. Ele está aqui embaixo, na mocinha pensando. Aquele versículo, ele diz o seguinte: quando Jesus ele intercede ao Pai pelos seus discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Irmãos, não há como desenvolvermos um relacionamento profundo com Deus se nós esquecermos Jesus como centro de todas as coisas e a sua palavra como o fundamento para a nossa vida. O que a gente vê muito hoje em dia é uma revolução evangélica pela música. A música, ela é boa, ela é essencial, e nós falamos ontem que se Deus quisesse que nós vivêssemos a cantar, Ele não nos daria uma missão diferente que não cantar, mas Ele nos deu uma missão que envolve muitas coisas. Então nós precisamos mais do que cantar, nós precisamos conhecer a verdade. Às vezes tem muita gente cantando que não conhece uma passagem sequer da verdade, da palavra da verdade. Às vezes tem gente que está no banco adorando a Deus, mas não conhece uma manifestação da graça expressa na palavra revelada. Irmãos, se nós queremos santidade, vida aprovada por Deus, nós precisamos, acima de tudo, conhecermos a Cristo e ao Evangelho, a sua palavra, de forma profunda. Eu não gosto de ler, pastor. Irmãos, lembra do que eu disse há uns 2 meses mais ou menos? Mateus lembra, né, Mateus? O que eu falei para... eu não gosto de ler. Irmãos, se viram, dão um jeito, aprende. Não existe crescimento espiritual sem leitura. Não existe crescimento espiritual sem nos debruçarmos na palavra da verdade. Essa é uma revolução que Deus quer fazer de dentro para fora. E de dentro, quem atinge são os versículos. E aí o Espírito Santo vem e nos ajuda a compreender e nos conduz a toda a verdade. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, versos 9 a 11. Vocês não estão na carne, se o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas vocês que o receberam, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele mesmo dará a vida ao seu corpo mortal por meio desse Espírito que habita em vocês. Irmãos, Ele propõe uma revolução de dentro para fora. Ao invés de você tentar mudar suas atitudes sozinho, Jesus propõe uma mudança no coração. E além disso, aprendemos que Ele que selará essa mudança. Na verdade, você não pode esquecer, e eu não posso esquecer, que existe aqui, neste local, um especialista em mudança de corações. E esse especialista não sou eu, esse especialista não é você, esse especialista é o Espírito Santo que habita em nós, e ele é capaz de revolucionar o nosso interior. Ele nos ajuda a entender as coisas a partir de uma nova perspectiva. Se antes eu entendia de uma forma, eu passo a entender de uma outra forma, eu passo a falar uma nova língua, uma língua que antes nós desconhecíamos, a língua do amor, a língua do perdão, da dedicação, do compromisso com a verdade. Então, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, ou seja, Ele nos insere na vida com Deus, e Ele nos ensina dia após dia, e a ferramenta que Ele usa é justamente a palavra revelada de Deus. Ele nos ensina que nós precisamos realmente revolucionar a nossa maneira de enxergar as coisas. Essa nova língua, que envolve a lei do amor, está gravada no nosso coração. Esta é a revolução que o Espírito Santo faz em nós. Ou seja, nós não temos simplesmente uma tábua de mandamentos, nós temos a Bíblia forjada em nossos corações. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim, em referência a versículos do Antigo Testamento: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, que é denominado povo de Deus, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então olha só, irmãos, Jesus que habita em nós, que nós recebemos como nosso Salvador, Ele nos deixa uma palavra que nos orienta,
que nós nos alimentamos, isso é um alimento diário para nós, e então o Espírito Santo forja essa verdade no nosso coração, para que habite não simplesmente nas nossas prateleiras, mas na biblioteca do nosso coração, escancarada aos nossos sentidos e à nossa razão. É o Espírito Santo que faz isso, é Ele que forja dentro de nós todas essas coisas. Agora, eu desafio você a pensar numa coisa. Nós falamos de Jesus como a verdade personificada, nós falamos de Jesus como a palavra revelada de Deus, nós falamos da Bíblia como o alicerce para que nós possamos chegar a essa verdade, falamos que o Espírito Santo é aquele que forja dentro de nós essa verdade, mas aí fica uma pergunta, e aí isso é um princípio bíblico fundamental também. Eu creio que nós precisamos quebrar um paradigma religioso, e talvez você quebre a minha cara a hora que eu descer daqui, mas eu preciso dizer uma coisa para você. O grande erro da igreja, o grande erro do cristão, o grande erro de qualquer religião que se diga cristã, ou de qualquer segmento que se diga cristão, é achar que o grande problema da vida reside no fato de pecarmos ou de sermos tentados. Irmãos, isso é um grande deslize que nós temos na nossa teologia. A Bíblia nunca autoriza o pecado, e ela nem nos diz que aprova o pecado. O fato é que enquanto estivermos neste corpo, nós vamos pecar, querendo ou não querendo. Olha o que diz lá Romanos, já vamos entrar na polêmica, Romanos 7, 22 a 25. No que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo no meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo do pecado que está no meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que Paulo está dizendo aqui não é que ele vivia uma vida dupla de pecado e de santidade. Ele está reconhecendo um fato fundamental: todos pecaram, pecam e sempre pecarão. O grande problema não é a perseguição para com o pecado, mas é a falta de prazer na busca por mais de Deus. O que às vezes eu vejo na igreja é uma busca, é uma caça às bruxas, aos pecados dos outros, enquanto pouco se vê de prazer na lei de Deus, de prazer na verdade, de deleite em ouvir e ser repreendido. A gente não tem prazer em ser repreendido. Irmãos, isso é um erro crucial que nós temos cometido. Nós teríamos que ter prazer em sermos repreendidos pela verdade. Nós teríamos que ter uma autorização interior para que o pastor, uma pessoa de confiança, chegasse a nós e dissesse o seguinte: irmão, você está errando. Mas às vezes quem fala isso, você está errando, está simplesmente querendo caçar o pecado. Mas o pecador, ele não tem prazer em dizer o seguinte: puxa vida, eu estou errando, nossa, eu quero ser diferente, eu tenho prazer em ouvir a palavra de Deus. Paulo diz o seguinte: eu tenho prazer na lei de Deus, mas no meu corpo, a minha carne guerreia com o meu espírito, e parece que e aí ele diz isso num capítulo diferente, que o bem que eu tanto quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Irmãos, o pecado, ele existe na sua vida, mesmo você querendo ou não. Nós vimos na semana passada que se eu digo que não tenho pecado, eu me engano profundamente, diz lá em 1 João capítulo 1, eu estou enganado. Olha o que diz lá, o mesmo João, na sequência do contexto, ele diz: eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. A Bíblia diz: não pequem, irmãos, não pequem, meus filhos, mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo,
o justo, mesmo não querendo, o pecado vai acontecer. Pastor, mas isso não é um conformismo? Isso não é uma autorização para pecar? Não. Eu estou dizendo que você, querendo ou não, enquanto habitarmos neste corpo, nós vamos pecar. Dá para entender isso? Se quiser me bater depois, você pode me bater. Mas o grande problema é que tem muita gente que não tem prazer na lei de Deus. Porque quando temos prazer na lei de Deus, quando temos prazer na revolução que a verdade faz dentro de nós, nós passamos a viver uma vida muito preocupado com em fazer a vontade de Deus, em falar assim: eu quero tanto agradar o meu Pai Celestial, eu quero tanto demonstrar a minha gratidão, mas às vezes eu erro. Enquanto eu estou querendo buscar fazer algo para Deus, eu vou brigar com alguém no trânsito, pequei. Enquanto eu estiver buscando fazer a vontade de Deus, eu vou ver uma pessoa que vai entrar na igreja com uma roupa que eu não acho muito adequada, e vou falar o seguinte: julguei. Sabe como funciona? Agora, a grande diferença é que existem pessoas que têm prazer e pessoas que não têm prazer na verdade. Quando nós não temos prazer na verdade, nós justificamos os nossos erros. É diferente de nos arrependermos dos nossos erros e adorarmos sermos repreendidos. E às vezes nós justificamos os nossos erros criticando os erros dos outros. Às vezes nós fugimos do compromisso e da responsabilidade com Deus. Às vezes nós não demonstramos frutos de um arrependimento verdadeiro. João Batista falou disso. Demonstrem frutos de um arrependimento verdadeiro. Ao invés de julgarmos a nós mesmos e aos outros simplesmente pelos pecados, pensemos se realmente temos prazer na verdade. E sabe como que se manifesta o prazer na verdade? Irmos ao encontro do povo de Deus para ouvirmos da verdade. Quando tivermos um tempo, abrirmos a palavra da verdade. Quando em todos os momentos pensarmos na palavra da verdade. Temos prazer? De alguma forma temos demonstrado prazer? Eu não estou falando, irmãos, de fanatismo. Fanatismo é tão prejudicial quanto outros tipos de desvio. Fanatismo não é bom, fanatismo afasta. Mas vida transformada me faz expressar o amor de Deus muito menos em palavras e mais em atitudes de amor, de respeito. Eu vi você desprezando um cara lá fora. Você já pensou que não é isso que Deus espera de você? Puxa vida, é verdade. Deus está triste comigo, né? Mas eu vou me corrigir. Senhor, me perdoa, eu quero ser uma pessoa diferente. Sabe, essa falta de humildade que nós vamos adquirindo com o tempo, irmãos, isso é prejudicial demais. O Senhor nos convoca a uma vida de prazer na verdade. Geralmente, quando nós não temos prazer na verdade, é porque nós tiramos os olhos de Deus. Nós tiramos os olhos daquele que nos mostra e nos revela quem somos. Quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar as circunstâncias, nós tiramos os olhos daquele que nos revela quem somos, para tentar enxergar a vida alheia como justificativa à nossa incapacidade reconhecida de não sermos o que Deus espera de nós. Se você tivesse que escolher algo fundamental, e é uma pergunta que eu quero que você responda, o que é essencial para qualquer tipo de relacionamento? Verdade. Amor. Eu escolheria amor. Eu escolheria o amor porque o amor, ele se regozija com a verdade. Eu escolheria o amor porque ele é a maior expressão audível, visível, interior do que alguém mantém por outra pessoa. Amor, ele é muito mais do que sentimento. Amor, ele é compromisso, ele é razão,
ele é decisão de cuidar, ele é decisão de se dedicar, independentemente do que o outro seja. Deus fez isso por você. Ele não somente sentiu, mas Ele decidiu. E Ele cuida de você e de mim de uma forma fantástica. A grande questão é que Ele espera, e Ele nos preparou, para que nós nos lançássemos a esse amor. Ele nos preparou para que nós nos lançássemos a um amor que se regozija com a verdade. Pastor, está falando grego para mim. Irmão, se você ama realmente alguém, você não retém a exortação, mas também você não pesa a sua mão. Se você ama realmente alguém, você vai dizer a verdade, de maneira branda. Se você ama realmente alguém, você vai se lançar a um compromisso permanente, indissolúvel, em favor do bem. Foi isso que Deus fez por nós. Mas para que nós tenhamos todas essas virtudes, ou gradativamente assimilemos todas essas virtudes, nós precisamos ter prazer. Porque sem prazer, nós podemos estar vivenciando uma religiosidade vazia, fundamentada em rituais, em rotina, ou péssima rotina. Pergunte no seu coração para você mesmo: eu tenho prazer na verdade? Eu não estou falando o prazer em ouvir o pastor, o prazer em estar na igreja, mas estou falando em que você tire tudo isso que está ao seu redor. Pensa só em Deus, porque Ele está aqui. Pensa. Você tem prazer em ouvir o que Deus tem para te dizer? Essa é uma revolução que Jesus começou. Ele quer continuar, tanto na minha vida quanto na sua vida. E a última coisa que eu queria trabalhar com você é o aspecto de sermos sustentados pela verdade. Um outro princípio fundamental do cristianismo repousa em algumas figuras. E uma das figuras é a figura da videira. Quando você pensa no Evangelho e na videira, a ideia é que a videira verdadeira, que é Cristo, seria uma planta, uma árvore, em quem todos os filhos estão conectados. Outra figura interessante é a figura do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Então são duas figuras que Ele usa. E o que é fundamental nessas duas figuras é o aspecto da conexão e dependência. Desconectados da videira, não podemos produzir. Decepados do corpo, muito menos. Então, muito mais do que conhecermos Jesus como a personificação da verdade, muito mais do que entendermos que a palavra é o fundamento onde repousa e encontra-se toda a verdade, muito mais do que termos prazer na verdade, existe um aspecto fundamental que é estarmos conectados a esta verdade, sendo nutridos por esta verdade. Assim como um carro precisa do combustível para queimar e fazê-lo andar, assim Deus preparou e nos formou para que pudéssemos sermos movidos por Ele mesmo. Ele é em nós o combustível para a vida. Se estamos desconectados da videira, não produzimos. Se estamos decepados do corpo, não produzimos. Esta é uma revolução fundamental. Quando você pensa o seguinte: o que o pastor pensa que é para dizer alguma coisa para mim? Ou quando você pensa: para que eu preciso da igreja? Por que... Irmãos, quando passa isso pela nossa cabeça, nós estamos esquecendo algo fundamental. Nós precisamos estar conectados. Isso é verdadeira transformação. Isso é verdadeiro resgate. Isso é verdadeira salvação. A ideia de conexão. Você é dependente do outro
e todos de Cristo. Não há membro vivendo sozinho. Ele precisa de um corpo. Mas para que nós possamos realmente nos dedicar e aceitar a ideia da conexão, nós precisamos vencer os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração. Nós falamos ontem no grupo de estudo, no grupo de louvor, no estudo do grupo, que biblicamente existe uma hierarquia na nossa visão. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, os outros. E em terceiro lugar, nós mesmos. Se nós invertemos a ordem das coisas, biblicamente é incongruente, não converge. Quando, por exemplo, você pensa que você está à frente das pessoas, ou eu estou à frente das pessoas, eu estou quebrando um princípio bíblico do servir e considerar o outro superior a mim mesmo. Ou seja, conectados à verdade, Deus está em primeiro lugar, eu considero o outro superior a mim mesmo, e eu estou então na sequência. Ah, mas como assim? É assim. Simplesmente é assim. Se eu inverto a ordem das coisas, eu gero um princípio de idolatria. Se eu me coloco em primeiro lugar, e que é o que acontece muitas vezes, eu passo a priorizar o meu hobby, eu passo a priorizar os meus desejos, eu passo a priorizar o pecado que me conduz a algo errado, eu passo a priorizar pessoas, eu passo a priorizar dinheiro, fama, sucesso, eu passo a priorizar o meu sofá, como o meu altar, onde eu mesmo sou idolatrado. É verdade. Quando nós invertemos a ordem das coisas, nós vivemos uma vida de idolatria, e a verdade não está em nós. Não é possível invertermos Deus em primeiro lugar, o serviço ao próximo em segundo lugar. Isso é bíblico. Ah, mas onde está? Considerem os outros superiores a vós mesmos, não tende em vista cada qual o que é seu, mas o que é dos outros, Filipenses 2:3, e aí nós poderíamos vir, Jesus abrindo mão da sua glória, fez-se homem e habitou no meio de nós. Existe um princípio do Evangelho chamado substituição. Então quando Jesus ele substitui a mim e a você naquela cruz, ele está dizendo o seguinte: eu fiz isso por amor a vocês, façam isso mesmo pelos outros. Quando eu perdoo uma pessoa que me agrediu, eu estou aceitando a dor e tirando a dor do outro. Dá para entender? Quando eu perdoo alguém que me agrediu, eu estou assimilando a dor, que é bem inferior àquela que Jesus sofreu por você. Existe o princípio da substituição. Ah, mas eu sou Cristo. Não. Mas como Cristo fez, nós precisamos fazer. Mas nós só conseguimos fazer se estivermos conectados à videira. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Efésios 4,15 diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Ele é o fundamento. Não somos nós que operamos em nós tanto o querer quanto o efetuar, mas é Ele que opera em nós. Então, desconectados, nós vamos conseguir alguma coisa, mas em Deus nós conseguimos a plenitude da experiência cristã e a busca de uma verdade realmente verdadeira, com perdão do pleonasmo. Vamos fazer uma pequena revisão e uma aplicação. Você consegue ver a revolução que a verdade do Evangelho causou em sua vida? Isso aqui é essencial para nós hoje. Você consegue ver o que Deus tem feito na sua vida? Porque toda instituição, igreja e todas as pessoas precisam parar, em algum momento, fazer uma revisão. Você consegue enxergar que Deus tem te mudado? Eu não quero que você sinta culpa se você não enxerga.
Mas você consegue enxergar um processo de mudança radical? Você consegue enxergar um processo de mudança radical? Olha aquela imagenzinha, né, embaixo. Nós estamos em obras, mas nós precisamos ver a evolução dessa manutenção que Deus está fazendo em nós, dia após dia. Mas quando nós temos então prazer e somos sustentados pela verdade, nós somos confrontados diariamente. Olha, eu não queria encontrar aquela pessoa, mas Deus parece que trouxe ela na minha frente. Para quê? Para que você seja aperfeiçoado e guiado a toda a verdade. Para que você tenha a oportunidade de perdoar, de pedir perdão, de reconciliar. Para que você tenha a oportunidade de fazer a coisa certa. Eu não tenho problema com dinheiro, né? Você pode deixar seu dinheiro comigo que eu não vou roubar seu dinheiro, tá? Eu não tenho esse defeito de caráter, né? Mas essa semana aconteceu duas coisas. E acontece com você a todo instante, eu tenho certeza. Mas eu fui na farmácia, dei R$20 e a conta era 14 e a pessoa me voltou 46. Mas eu dei 20, 46, princípio da multiplicação, né? No popular, puxa, olha, eu tô tão precisado de dinheiro que foi uma resposta de Deus, né? Põe no bolso. A resposta de Deus foi: eu quero ainda te aperfeiçoar. Eu quero testar a sua fidelidade. No dia seguinte, fui à padaria. Dei R$5, ela me voltou 50. 40 e poucos reais. Falei, mas você está doida? Falei para ela, você está doida? Eu falei, você tem certeza que você vai me devolver esse dinheiro? Lógico. Aí, ó, R$5 eu dou. Moço! Falei, Senhor, parece que eu estou com problema de dinheiro, porque 2 vezes, né, da noite para o dia, né? É uma oportunidade para que Deus aperfeiçoe o nosso caráter, para que Ele efetive. Coisa pequena, aí vai no trânsito, você sofre alguma coisa, vai na família, vai em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, oportunidades, treinamento, crescimento. Consegue ver? Eu vou desafiar, ainda são 7:45, eu vou desafiar você a 3 atividades. Nós vamos ter um culto um pouquinho, assim, um momento um pouquinho diferente agora. Se você não tem o hábito da leitura, você vai ter a oportunidade de fazer isso agora. Eu vou pedir para o Edson apagar a luz. Pode apagar todas. Pode apagar. Você vai prestar atenção naquela projeção e você vai ler uma passagem bíblica comigo. Quero que você leia e você reflita sobre a sua vida. Tá bom? É um exercício para você perceber como é necessário lermos a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura de 1 João 1, de 5 a capítulo 2, verso 6. Leia lá, no seu coração. Posso passar? Sim? Podemos passar?
Vamos adiante? Todos terminaram? Sim. Você sabia que você demorou aproximadamente de 2 a 3 minutos para fazer uma leitura de 10, 12 versículos, entre 10 e 12 versículos, eu não lembro de cabeça, e que são versículos que mudam a nossa visão do conhecimento de Deus, da verdade e do perdão? Acende a luz, Edson. Obrigado. Você leu a Bíblia hoje, olha lá que coisa. Você leu a Bíblia. Pensa o seguinte, quantas vezes eu fiz isso essa semana? Se eu quero ser santificado pela palavra, se eu quero ser guiado a toda a verdade, eu preciso conhecer a verdade. Segundo exercício que nós vamos fazer, é um período de oração. Bruno, toca aí pra gente um pouquinho o violão aí, eu sei que o Baia está mais longe que você. Exalte o Senhor, agradeça a Ele pelo amor e pelo perdão, confesse os seus pecados e peça que Ele te ajude a crescer no conhecimento da verdade. Ore, se você quiser orar sentado, ajoelhado, mas ore com sinceridade, lembra do prazer, né? Feche os seus olhos, a música vai tocar. Ora ao Senhor. Ele quer te ouvir. Ele conhece os seus pensamentos. Mas a oração é uma forma de você ser sincero com os seus pensamentos. Fala daquilo que você sabe que Ele não se agrada com as suas atitudes. Confessa. Agradece a Deus. Reconhece a sua incapacidade, mas manifesta a sua alegria. Você pode falar com o Senhor de tudo. Pai, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós encontramos a verdade. Te agradecemos porque Tua palavra, que é a verdade, nos guia, Senhor. Reconhecemos por meio dela que somos pecadores, mas a Tua palavra não nos culpa e não nos pune, mas a Tua palavra nos orienta que em Cristo Jesus, mesmo pecadores, somos declarados justos diante de Ti. Obrigado, Pai, porque hoje nos dá o privilégio de termos acesso a Ti por meio de Cristo. Aliás, temos orado por meio de Cristo. Ele é a ponte, Ele é o caminho que nos conduz aos Teus pés. Enquanto o mundo busca viver uma vida pautada em
em desejos próprios. Enquanto o mundo muitas vezes se põe como próprio objeto de adoração e tira o Senhor do centro, nós queremos fazer o inverso, Pai. Nós reconhecemos, como João Batista, que não somos dignos nem de desatar ou atar as amarras das suas sandálias. Nós queremos que o Senhor reine em nosso coração como o único, o verdadeiro e o Altíssimo. Em Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Agora, parece que faz 20 minutos, mas só faz 7 minutos que nós começamos a conversar. Agora eu queria que você ficasse em pé. Eu não quero tratar você com descaso, eu quero te deixar à vontade, mas é um exercício que eu quero que você faça. Eu queria que você, enquanto o violão toca, você andasse, conversasse com alguma pessoa que você nunca conversou, né? Se apresentasse. Às vezes você está precisando pedir perdão para ela ou não, mas na maioria dos casos, eu quero que você se comprometa a orar por alguém durante essa semana. Sai do seu lugar, caminha mesmo, as pessoas mais velhas aqui, mais experientes, saia do seu lugar, sinta-se à vontade, nós estamos na presença do Senhor. Sai do seu lugar, converse com uma pessoa que você nunca conversou. Não fala de futebol. Senta com ela onde você está agora. Senta com ela onde você está. Olha, pessoal, presta atenção aqui. Presta atenção aqui, ó. Pergunte o nome dela. Preste atenção aqui. Preste atenção. Preste atenção. Pergunte o nome dessa pessoa. Você vai fazer um compromisso diante de Deus de orar por ela essa semana toda, 7 dias de oração por ela. Se comprometa e aproveite e faça desse momento o primeiro dia. Ore por ela. Você pode estar em 2 ou 3 pessoas, não tem problema, mas senta e se comprometa a orar por ela. E ore agora, já. Só orando, pessoal. Vamos orar. Vamos orar. Assim que você orar, pode sentar no seu lugar.
Assim que você orar, sente no seu lugar. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você sabe que uma das coisas que nós vamos perdendo às vezes com o tempo é a capacidade de entender que nós somos cultuadores, nós somos instrumentos de culto a Deus. Se você puder sair daqui com uma das revoluções que o Senhor fez, esqueça a ideia de que somos capazes de assistir um culto. Até somos capazes, mas somos convidados a vivermos uma vida de culto a Deus. Experimente nessa semana estar com Ele, ou reconhecer a presença dEle em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quer seja no vale, quer seja na montanha, na família, no trabalho. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Identifique o Senhor em todos os momentos. Viva para Ele. Ele fez uma revolução em toda a história das religiões, por meio da graça que é ao seu favor e merecido, e por meio da verdade que nos conduz ao conhecimento de quem Ele é. Obrigado, Senhor, pelo tempo aqui juntos. Receba ainda o nosso louvor.
um louvor dos nossos lábios, mas que os nossos lábios reflitam corações realmente depositados aos teus pés. Em Cristo nós oramos.